Uma análise epistemológica dos fundamentos das ideias de Deneval Saviani. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos e material para prova de concurso público. O estudioso da educação brasileira, professor Deneval Saviani, escreveu um exuberante trabalho a respeito da história das ideias pedagógicas no Brasil, desenvolvendo uma crítica fabulosa, louvável do ponto de vista acadêmico. A conclusão magnífica que chegou ao professor Saviani em os professores e as escolas no Brasil ainda está no começo desse século sob o foco conservador do instrumento político-pedagógico. O que se entende epistemologicamente é a denominação de concepção reprodutivista, o que significa a não mudança do modelo político-econômico, até mesmo a recusa de concepções de reforma na perspectiva pedagógica, uma educação realmente não crítica. Os professores incentivados, orientados politicamente a uma pedagogia improdutiva, com salários insignificantes, desenvolvem um processo pedagógico sem significação do ponto de vista político. Na prática, exercendo demagogicamente programas de governos atrasados na acepção moderna do desenvolvimento humano, negando ideologicamente modelos viáveis de sociedades produtivas. A crítica à teoria da não produtividade, quando a escola pública, por diversos motivos, não atinge os procedimentos pedagógicos das escolas de elite, razões dos fracassos comuns na escola pública. O que é muito natural, a não adesão dos procedimentos do Estado a uma educação superior, para a elite do ponto de vista pedagógico e de sua eficiência. As ideias de busca de rendimento real, a promoção do aluno, especificamente do pobre, politicamente foram abafadas por pedagogias e práticas, quando o que desejam eram manter a criança na escola aprendendo ou não, a educação realizando seu papel de creche. Na verdade, a grande crítica desenvolvida por Saviani, a denominada progressão continuada, que na prática é a aprovação automática dos alunos de uma série para outra, com ou sem aprendizagem, o movimento de um desserviço pedagógico ao bem social, educativo. Não é nada agradável ver realizar-se tal política educacional demagógica, com o objetivo de favorecer apenas a maquiagem de resultados estatísticos, como se o povo fosse de fato ignorante e não percebesse tais ações, que são discriminatórias, pois no futuro serão favorecidos academicamente apenas os alunos da elite, que vão estudar nas melhores universidades. A outra questão colocada a respeito da alfabetização. Não a pedagogia propriamente dita. Se os conteúdos de alfabetização tenham tornados melhores, mas o grande incentivo é de fato deixar a criança ocupar o espaço físico da escola de qualquer modo, e não a aplicação do processo pedagógico em si com eficiência. A progressão continuada não seria um mal em si. Não é esse o fundamento em referência, diz o professor Saviani, se a pedagogia procedesse ao não atendimento do automatismo na aprovação. Outro aspecto que deve ser analisado, no livro de Saviani, a questão da pedagogia da produtividade. O que aconteceu com predomínio em anos anteriores, associado modernamente a certas tendências de escola novista. O que é importante, seja qual for a tendência pedagógica, o desenvolvimento do saber sustentável, o que não acontece com a pedagogia da progressão continuada, da forma que é realizada como antipedagogia. A importância do apreço à epistemologia fundamental da escola nova. Seu método de construção, que não nega em nenhum momento os procedimentos dos processos de síntese ou da construção, o que significa no mundo praxeológico aprender a aprender a eficiência da prática. Outra referência que não deve ser desconsiderada, a pedagogia de Piaget, entendida como construtivismo, seu enquadramento principalmente no Brasil na vigência do escolanovismo, como prefere Saviani.
uma crítica que se pode desenvolver as teorias da construção. São fundamentos da psicologia e não naturalmente da filosofia. Como entender essa questão indispensável à natureza do próprio fundamento? O velho debate pedagógico entre Piaget e Vygotsky. Em todos os lugares encontramos elementos da psicologia envolvidos por procedimentos psicogenéticos, o que significa as ideias evolucionistas da biologia. A respeito aos aspectos da ideologização da pedagogia são prevalecentes, isso é, de forma geral, no construtivismo. Exatamente por esse debate que o construtivismo cresceu no Brasil e não tanto em referência à literatura pedagógica. De certo modo, esteve distante do ideário da escola nova, sem contar a associação com o pensamento conservador da política brasileira. O educador para transformar o que evidentemente foi negado, porque na verdade ninguém se educa sem a mudança dos métodos políticos, ou melhor, dos modelos políticos. A verdadeira educação vem de uma revolução econômica. Quanto ao ideário da escola nova, é um modelo também conservador desenvolvido pelos trabalhos do grande filósofo americano ligado ao pragmatismo, John Dewey. No Brasil, essa herança se deve ao trabalho elaborado pelo professor Anísio Teixeira. O grande fundamento, a democracia fora e dentro da escola. Fora e dentro da escola, mas não a superação do modelo de produção, a defesa do capitalismo e a sua modernização. Na pedagogia construtivista no Brasil, o grande debate entre Piaget e Vygotsky nunca foi tema de suma importância pedagógica. Apenas um modelo de aplicação da construção pedagógica, embora saiba não em Piaget, mas em Vygotsky, sua verdadeira intenção era a política de transformação econômica. Entretanto, sabemos que Piaget também enfatizou de certo modo o ideário escola novista, como uma proposta política pedagógica, democrática, mais ligada ao liberalismo econômico. Quer dizer, a educação visa o desenvolvimento da sociedade capitalista, o que foi muito diferente em Vygotsky. Diferença básica no construtivismo de ambos, mas algo especificamente igual, um conjunto de práticas pedagógicas para ensinar, tendo o saber não como uma prática pronta, entretanto construída, com seus devidos sujeitos históricos. Essas referências apontadas que destacam o grande mérito de Saviani. Em primeiro lugar, a sua crítica às pedagogias alienadoras, reprodutoras de modelos políticos existentes e não transformadoras. A maquiagem da pedagogia da progressão, continuada, com o objetivo camuflado da efetivação da discriminação social e, sobretudo, uma educação não politizadora, na qual o aluno de origem pobre não chega a nenhuma elevação na escala social. Portanto, com efeito, uma educação cuja natureza desenvolve-se o engano. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.